Eita, glória a Deus! Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queremos assim desejar a você, não sei quando você está assistindo, né, este vídeo, mas um bom dia, boa tarde ou uma boa noite com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindo a mais um devocional. Eu sou o pastor William Santos e ao meu lado, como sempre, Que é a missionária Risoneide, irmã Risoneide, esposa do pastor William Santos, da cidade de Dias d'Ávila, lá na Bahia. ficamos um tempo, irmão, sem fazer as nossas programações, né, devido a algumas atividades que nós temos. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o meu microfone aqui. Uhum. Pronto, que a gente tinha baixado ele, por causa que a gente estava testando um microfone de lapela. Mas a gente não se sentiu confiante, até minha esposa mesmo comentou, se você não está se sentindo confiante, então, né, não coloque. Verdade. Então a gente optou em ir pelo mais simples, aquilo que a gente está fazendo já há esse tempo todo, acostumando um microfone condensador, tá bom? Meus amados amigos, hoje nós vamos tratar de um assunto, né, que eu achei muito pertinente e coloquei, né, para nós assim dialogarmos e comentarmos um pouco, que tem por título que aliança não é uma algema de ouro, é uma medalha, que se encontra no livro, né, do homem mais sábio do mundo, Salomão. Ele deixou registrado no livro de Salomão, De Eclesiastes. de Salomão. Foi Salomão que escreveu. O livro que Salomão escreveu, isso mesmo, perdão. Foi ele que escreveu. Então o livro é dele. Que badalei. Ele que escreveu. Ele é o... O autor, né? Não, Escritor? o escritor. O autor é Deus. É o autor, é Deus. Tá? Quem escreveu foi Salomão, mas direcionado, né, pelo dono do universo. Verdade. Antes da gente entrar nesse diálogo, tem que ler esse texto para a gente poder começar a debulhar sobre esse assunto, que a aliança não é uma algema de ouro, e sim uma medalha. Diz assim o livro de Eclesiastes, capítulo de número 4, e o versículo de número 12. Se alguém prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Gente, como que um homem que teve 1000 mulheres, 1000, aí o homem hoje, que está me ouvindo, diz assim, ei, tempo bom, né? Tempo majestoso, que o homem poderia. Porém, nessa época, na lei de Deus, quero deixar bem claro isso, não existia lei contra bigamia. E tinha mais um porém, uma vertente nisso. Você poderia ter quantas mulheres você quisesse, porém, você tinha que cuidar de todas elas da mesma maneira. Tinha que ter condições, né? Ou seja, se a primeira tinha um ar-condicionado no quarto, a segunda também tinha que ter. Claro. A terceira também tinha que ter. A quarta também tinha que ter. Agora, tu imagine 1000. 1000. Se não me falha a memória, era 300 esposas e 600 concubinas. 700 concubinas. Gente do céu. Não ia, comigo na época não ia dar certo, né? Já falei. Ela disse que ia matar todas elas. Que não ia ter negócio de 300 esposas, 700 concubinas, sabe?
Ela disse que cada uma que entrasse saía por outra porta no caixão. Misericórdia. Não, elas iam adoecer, elas vão ficar doentinhas. Imagina. As- Ai, meu Deus. Como diz na brincadeira, ela não gosta de dividir, não. Tem que ser tudo pra ela. É igual a minha netinha. A gente comprou uma caixa de bombom pra cada um e queremos ver a intenção dela com o irmão. Quando eu disse que tinha que dividir, ela olhou pra mim pra baixo e disse: vovô, não quero dividir, não. Imagine. É um barato, criança é um barato. Então, não se empolgue muito, porque hoje, malmente o homem está dando conta de uma, quanto mais, né, de duas. Quanto mais de duas. É um pouco complicado, viu? Saber, né, que vai dar conta de tudo, não é isso? Dá conta não, geralmente deixa a família passando Deixa eu passar necessidade para curtir lá. Verdade é essa. É um pouco, assim, complicado, né? Eu mesmo. A gente está fazendo esse vídeo para orientar, né? Para orientar todos que estão passando por algum problema, alguma dificuldade no seu casamento. E nós, assim, decidimos fazer este devocional com este assunto, tá? Que o casamento, tá? Ele não é uma prisão. E muitos têm isso, né? A aliança não é uma algema que você bota no seu dedo. Ainda que alguns brincam e dizem assim: pô, velho, vai se amarrar, vai se aprisionar. É um comentário um pouco pejorativo para mim. Por quê? Está tratando a esposa do camarada como o quê? Ou está tratando o esposo da pessoa como o quê? Aqui o peso é para ambas as partes. A visão conturbada é para ambas as partes. E aí? Como fica? O texto que lemos revela uma das verdades mais profundas sobre a força da união. Como que um homem teve 1000 mulheres, tá? Eu vou explicar aqui de uma forma bem resumida. Salomão, o rei Salomão, ele escreveu 3 livros. 3. Provérbios, Cântares, ou Cantares, como alguns chamam, tá? Eu costumo dizer Cântares, porque não tem acento em nenhum A, em nenhuma vogal. Então, como que eu vou ver Cantares? Entende? Então, eu, particularmente, pelo pouco de português que eu entendo, eu chamo de Cântares. Cântares de Salomão. Tá? E o último livro foi o livro agora que está se baseando no nosso devocional, tá? Que é Eclesiastes 4, versículo de número 12. Primeiro, o livro de Cântares de Salomão, ou Cantares, como você queira pronunciá-lo, Cantares de Salomão, Salomão escreveu ele apaixonado. Ele estava amando como nunca, um homem perdidamente apaixonado pela sua amiga. Quem já leu este livro, olha praticamente uma carta de amor, uma carta erótica, tá? Entendendo bem, o erotismo não tem nada a ver com vulgaridade ou promiscuidade. Toma cuidado com isso. O fato dele estar sendo, nos seus comentários, na sua fala, erótico, não quer dizer que ele está sendo profano. Eu posso muito bem, calma aí, para mim não perder minha linha de raciocínio. Eu posso muito bem conversar com a minha esposa e ser praticamente erótico com ela.
é minha esposa. O que eu não posso ter é esse posicionamento com outra mulher. Aí o negócio começa a ficar de forma errada. Pode falar, menina. Não, é um erótico romântico, né? O erotismo que a gente fala assim, no termo de Carta de Salomão é que é um erótico, mas um erótico romântico. Fazer uma brincadeira, É né? um poético. Um erótico Justamente. poético. Porque o Cantar também é taxado como um livro poético. É isso, então, tipo assim, é diferente de vulgar, de ser um erótico vulgar. Porque, veja bem, aí ele escreve esse totalmente apaixonado. Quando ele escreve o livro de Provérbios, ele já começa a escrever o livro de Provérbios já pensando, raciocinando. Se você olhar um ou outro, parece até que não foi a mesma pessoa. E quando você chega no livro de Cantares, ou no livro de Eclesiastes, perdão, no livro de Eclesiastes, aí que a mente da gente dá um nó que parece que não é a mesma pessoa. Porque agora Salomão escreve com a razão. Por quê? Como que um homem que escreveu 2 livros totalmente diferentes, um que ele escreve com total pensamento da lógica, tá? De coisas que ele sabe que Deus está vendo do cotidiano da vida, e ele sempre fala as suas palavras, diz, filho meu, atenta para minhas palavras, ou seja, era um homem que estava escrevendo a respeito de conselhos, era um conselheiro. E aí passa agora a escrever o livro de Eclesiastes com a razão. E o primeiro trecho do livro, quando começa, ele diz, vaidade, tudo é vaidade. Ou seja, era um homem que quando ele olhou no espelho da época, já não era mais aquele homem formoso, cheio de vigor, impulsionando o seu cedro, intimidando a todos. Agora era um homem velho, cansado, que tinha às vezes 2 virgens, não para saciar o seu ego e o seu prazer, mas sim para esquentar o seu corpo fragilizado, enrugado, com o que a vida lhe proporcionou. Queridos, precisamos entender que Salomão ele ensina que a vida foi planejada para ser vivida em isolamento. Porque quando uma pessoa caminha sozinha, torna-se mais vulnerável aos ataques, às dificuldades, ao desânimo. Porém, essa coisa de isolamento é entre os dois, é entre o casal. O isolamento aqui não é você se afastar das pessoas. A palavra isolamento é você se isolar das conversas alheias, se isolar dos comentários alheios, que possam proporcionar um certo desequilíbrio na sua vida conjugal com o seu cônjuge. Porque as dificuldades, o desânimo, elas são reais. Porém, quando 2 pessoas caminham em unidade, elas encontram força, apoio e proteção mútua. Há um diferencial em você agir sozinho do que você compartilhar situações e problemas. Por exemplo, vou dar um exemplo de uma situação e minha esposa pode muito bem dar outros. Na área que ela mais domina e na área que eu mais domino. Por exemplo, as decisões aqui em casa, elas são compartilhadas. O porquê isso? Não é na sua totalidade. Mas em algumas situações eu preciso ouvir a opinião da minha esposa, porque vai influenciar diretamente no nosso caminhar, na nossa vida. Sabe? Por exemplo, eu tomo uma decisão de ir para uma outra cidade. Isso aqui é só um exemplo. Tá? Conjectura. Eu ir morar em outra cidade. Eu não posso simplesmente chegar aqui e botar placa na casa, vender, mandar lá arrumar a roupa e dizer embora que a gente vai embora. Porque ela não é um objeto.
Tá? Antes de tomar essa decisão, eu preciso sentar com ela. Eu não vou colocar meus filhos, porque meus filhos já estão casados. Mas se porventura os filhos estivessem em casa, tinha que sentar eles também à mesa. Porque ia influenciar no crescimento deles, na mudança de hábito, em tudo. Você precisa entender, tá? Que o casamento, ele é para ser feliz e livre. Não livre, igual muitos estágios do casamento aí, não. O casamento aberto, com bem muito de promiscuidade que existe, não é isso. É ser livre para ter liberdade de ambos os cônjuges se comunicarem. Há uma diferença. Então eu chego, reúno ela, sento ela e falo assim, ó, amor, eu tô pensando nisso, tô sentindo que para nós aqui já deu e tal, eu vou explicando. E vou ouvir a opinião dela. Esse é um dos meios, é um dos fatos. Porém, tem outro que ela pode decidir por algo, né, que ela domina, e ao mesmo tempo chegar e sentar comigo e falar. Como, por exemplo, vou deixar ela falar sobre isso. Como, por exemplo, ela querer mudar o cômodo da casa. Porque, veja bem, gente, a gente tem que entender o seguinte. Ó, isso é a própria Bíblia que nos ensina. Tá? A detentora do lar é a mulher. É a esposa. No lar, ela é quem manda. Entenda o ponto de vista aqui. No lar, casa, uma ação, tá? Desenvolvimento do lar. Ela. Mas o cabeça da família tem que entender isso. Cabeça da família é o homem. Família, pessoas, tá? Cidadãos, pessoas humanas. Falei até órgão, foi a palavra errada. Organismo humano, tá? É o marido. Objeto, casa, organização, é com ela. É dela. O que ela quiser fazer, tá feito. Sabe por quê, gente? Porque é ela que está aqui em casa todos os dias. É ela que maneja. Então ela tem que procurar arrumar de uma forma como seja mais fácil para ela encontrar as coisas que eu tenho aqui em casa. Tudo que eu vou precisar, eu peço a ela. Ela aqui do meu lado. Às vezes eu tiro um dia para fazer o almoço para ela e para mim, que eu tenho. Pode deixar que hoje eu vou para a cozinha. Ela já sabendo disso, ela bota tudo em cima da mesa. Não é assim? Com certeza, porque senão não adianta eu não colocar, porque você vai ficar o tempo todo me chamando. Vai ficar o tempo todo me chamando, já chego logo, já boto logo. O que você vai fazer? Tal coisa, já boto tudo assim. E o que você acha disso que eu falei? Do quê? Do lar. A respeito da organização do lar. Da mulher ser a detetora do lar. Eu acho Quem manda? Manda no lar. assim, Na casa. na casa. Pronto. Eu acho mais que justo, né? Apesar que, tipo assim, Gente, vai falando aí que eu esqueci de pegar a água. Então eu vou pegar a água, vou deixar ela falando com você. ah tá, tu vai ter um susto. Vai, vou pegar a água. Não, eu acho que é o mínimo assim, sabe? Porque se também a mulher também não tiver o direito, né? Não tiver também aquele prazer em conduzir sua casa, seu lar, em arrumar da forma que gosta, que acha conveniente, o ambiente em si. Tipo assim, daqui a pouco o homem vai ter que ficar dentro de casa para poder fazer as coisas de casa. Né? Mas fica à parte. Eu bem sei que eu sou agoniada. Esse dia eu estava enferma. E ele teve que fazer de casa, né? E eu estava mais que agoniada. Ele estava vendo, achei que estava já fazendo um novo para os céus.
pela minha cura, porque foi uma semana terrível. Tá repreendido de eu ficar dentro de casa formando. E ele ficou, gente, ó, pense, amando fazer as coisas de casa. Ele chegava a ponto de dizer assim, misericórdia, Jesus, eu acabei de lavar o prato, já tem prato na pia de novo, já tem não sei o que, Jesus, já tem que limpar, já tem que cozinhar. Aí eu, pra você ver como é que é, né? O trabalho doméstico é um trabalho chato, repetitivo. E às vezes as pessoas acham, fica de casa não faz nada, fica dentro de casa o dia todo pra ver. Fica dentro de casa o dia todo pra ver. Vocês, em 5 minutos tem um prato, a pia cheia de prato pra lavar, 5 minutos tem nada pra fazer. No instante, ninguém quer procurar. É por isso que mulher que gosta de trabalhar fora, porque não gosta. Ah, não gosta do trabalho doméstico, não, porque não tem preguiça de fazer as coisas de casa. E sabe que é uma coisa chata. E aí, dessa ninguém que gosta de trabalhar fora, mas é porque não gosta de fazer as coisas de casa. Realmente é chato. É para quem realmente gosta, viu, gente? Serviço doméstico. É por isso que nem toda mulher ela tem preparação para casamento por causa disso. E há muitos casamentos. Como é que eu vou falar? Tendo conflitos por causa disso. Tem mulher que não gosta mesmo de fazer nada dentro de casa. Né? Como já teve pessoas que já conhecidas, né, falam assim, eu não gosto de trabalho, eu gosto de trabalhar fora de casa, eu não gosto de trabalhar, ficar em casa, eu não gosto de trabalhar, ter meu dinheiro, mas não é para ter dinheiro, porque eu não gosto do trabalho da noite, não gosto de ter em casa fazer essas coisas. Mas assim, cada um, né? Uns gostam, eu mesmo gosto de fazer essas coisas, de cuidar da minha casa, da minha família, do meu esposo, eu tenho prazer. Então, é para quem tem, né? Quem gosta, né? Eu não vou nem por esse lado de quem gosta. Foi a obrigação máxima que Deus deu à mulher. Ser ajudadora, né? Porque veja bem, no contexto do casamento, o versículo que nós lemos, né, ele vai ultrapassar a simples ideia de companheirismo. Porque veja bem, quando ele diz que o cordão de 3 dobras não se parte, ele está falando de um relacionamento em que o marido e a esposa estão unidos, entrelaçados entre si. E ao mesmo tempo ligados a Deus. Não se trata apenas, como que eu vou abordar aqui, de 2 pessoas tentando manter um casamento pela força de vontade, mas de um relacionamento sustentado pela presença do Senhor. Que é o fundamental da vida da coisa. Você que está me ouvindo, que não é crente, não quer dizer que Deus, ele só pertence aos cristãos. Não é isso. Deus, ele fez esse mundo para nós, seres humanos, todos. O próprio Deus disse que ele enviou o seu Filho ao mundo, ou seja, Jesus Cristo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por eles. Quando ele fala aqui mundo, ele está se tratando do planeta, ele está se tratando de pessoas. Quando você bota Deus no centro de tudo, porque veja bem, mesmo você não sendo crente, mas quando as coisas é difícil, por quem você chama? Não é Deus. Então por que não faz o mesmo quando você vai casar? Não bota Deus no centro. Não coloca Deus ali no controle de tudo. E tenta viver de uma forma harmoniosa com o seu cônjuge. Sendo você mulher ou sendo você homem. Ambos têm que viver pensando no melhor para o outro. Não é para si mesmo. Aqui está o erro de muitas pessoas que acham que vai casar e a pessoa tem que acabar com a vida por você. Mas se você por ela está fazendo o mesmo esforço, está fazendo a mesma vontade, eu já vi uma dizer, casou comigo porque quis, agora tem que me aguentar. Não é assim não, gente. Você não aceitou? Te obrigou? Há uma aceitação mútua. Não pense que Deus deixa isso barato, não. Mesmo você não conhecendo. Se você conhece bem. Ninguém planta abóbora para colher melancia, não. Se você plantou abóbora, tu vai colher abóbora, querido.
É assim que funciona. Porque, veja bem, quando Deus ocupa o centro da aliança, ou seja, a aliança não é isso aqui, tá? Não é isso aqui, não. Isso aqui, tá? Isso aqui é um símbolo da fidelidade que eu disse para minha esposa no altar, diante das testemunhas e diante de Deus, que eu seria para ela. Isso aqui é dizer para a sociedade, certo? Que eu tenho um compromisso, tenho uma aliança com uma pessoa. Porque quando eu faço isso, que Deus é o centro da aliança, o amor deixa de depender de apenas das emoções. Não tem emoções aqui. Ela passa a ser alimentada pelo perdão, pela graça, paciência, compromisso. Tá me entendendo? Porque qual foi o compromisso que você teve? Porque, veja bem, como namorados, aí, não, eu vou te amar, vou te respeitar, vou cuidar de você. Você vai ser a minha eterna namorada. Faz aquela toda. Aí a mulher também olha, não, você vai ser meu homem, meu protetor e tudo. O cara diz que ela não vai precisar de nada, que ele vai sofrer com tudo. Pô, peraí, gente. Claro e evidente que é o desejo de qualquer homem suprir toda a necessidade da mulher, da esposa. Mas nem sempre é assim que funciona. Dificuldades vêm, desemprego. E aí? E a gente conhece situações, eu e ela. Não pense que a gente está falando aqui aleatório. O conselho que a gente está dando aqui é porque a gente já viveu. Já viveu isso. Tá? Já viveu. Tá de pessoas, viu? Que simplesmente, pô, a pessoa ficou desempregada de hoje, acabou, amor, acabou. E a coisa que mais pensa é se separar. Porque, veja bem, se tudo isso não funcionasse, era que seria frágil apenas com o recurso humano para ser resistente pela ação divina. Você não está sozinho, tá? Você não está sozinho. Tem alguém. Tem muitas coisas que eu faço que eu poderia muito bem, ó, ficar em silêncio. Vou dizer algo aqui para vocês aqui que você pode dizer assim, pô, que absurdo, mas não é. Teve um dia que eu ia comprar um sapato. Eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, tá? Lá no laboratório de pré-sal da Petrobras, na Ilha de Bela. Em Duque de Caxias, tem uns sapatos italianos no Rio. Quem mora no Rio de Janeiro sabe o que eu estou falando. Tem nada. A loja dos italianos, que é um sapato italiano. Eu fui ver o valor desse sapato. Olhei o valor era considerável. Valor. Na época. 300 e poucos reais. Na época. Era um valor considerável. Eu liguei para ela. Perguntei como é que estavam as nossas contas, porque eu estava trabalhando lá, eu estava dentro de casa com meus filhos. Ela que cuidava de todas as nossas finanças, tudo dentro de casa, era ela. Eu recebi o dinheiro lá, a gente tinha conta conjunta, já caía na conta. Ela já sabia. Ela tinha um cartão, eu tinha um, ela tinha outro. O mesmo direito que eu tinha na conta, ela também tinha. Olha o grau de confiança que eu tenho com a mulher que está do meu lado. Então eu cheguei para ela e perguntei. Ela falou assim, amor, ainda tem até dinheiro do mês passado que caiu na conta. Ou seja, a gente tinha. As crianças estavam com tudo dentro de casa, estava tudo comprado, as roupas das crianças estavam vendidas todo dia. E ela disse, tu fica querendo fazer o quê? Eu nunca escondi nada da minha esposa. Peguei para ela, porque eu me comprei um sapato. Quando ela falou, eu falei, ela disse, meu amor, é mesmo? Eu falei, é. Tá aqui, ela aqui do meu lado. Às vezes, quando a gente ia fazer compra de menino, de calçado, de roupa, eu ia para a loja de calçado, sentava, falava para ela, escolha. Tá aqui, ela aqui, escolha. Ela dizia, e para você? Eu falei, não, depois eu compro. Pode escolher vocês que nem. Ela escolhia, porque ela sabe. Porque, irmão, não imita ninguém.
Eu não minto. Olha, eu sou nojento para comer. Sou nojento para comprar roupa, calçado para mim. Sempre fui. Sempre fui. Tá? Então, eu não olho preço. Eu sou um cara que eu não olho preço. Se ele gostar, ele tiver dinheiro, ele não olha. Ele gostou, ele pega e leva. Se eu gostar, eu compro e leva. Ganho preço. A situação toda é eu gostar. Tá? Então eu gostei do sapato, vi o sapato, tanto é que a gente jogou o sapato, acho que tem 2 anos que eu joguei fora. O sapato tem mais de 12 anos comigo. Eu paguei caro, mas paguei algo duradouro. Algo que valia a pena o investimento. Ele desgastou o solado e não abriu. Eu joguei fora por quê? Porque o couro, ele endureceu muito. Por quê? Eu deixei de usar porque ele desgastou o solado. Não achei aqui, no lugar que a gente mora, nenhum sapateiro para colocar o salto novo no lugar, porque era de madeira. Era um salto de madeira. Aquele salto de sapato atrás era madeira. Não achei um para colocar. Aí o sapato se perdeu. Perdi o sapato. Não descosturou, era costura feita à mão. Era costurada e colada. Ele era couro legítimo. Legítimo. Então, eu não olho para isso. Então, esse princípio, ele se aplica também à família. A igreja e as amizades. Pessoas unidas por um propósito e fundamentadas em Deus enfrentam as tempestades da vida com muito mais firmeza do que aquelas que estão isoladas. Essa é a verdade. Porém, tem pessoas que hoje, né, a gente já conviveu com isso, aceita conselhos, às vezes de uma pessoa que tem um casamento totalmente fracassado. Eu costumo dizer assim, que como é que uma pessoa que está com um casamento doente ou com um casamento fracassado aconselha outra família? Como é que eu ouvi o conselho de uma pessoa que também está precisando ser curada do casamento, está precisando de uma restauração do seu casamento? Então, tipo assim, quando eu paro para ouvir conselhos de pessoas que a vida não é exemplo, né? Devido ao que está passando também, está precisando. E tem pessoas que estão com o casamento destruído e quer opinar no casamento dos outros. Sabe? Pessoas que estão com o casamento, como é que eu vou falar? Doente, mas quer opinar no relacionamento de A e B. Né? Por que o conselho que está dando para A e B, ela não está aplicando no próprio casamento? Ou às vezes, o erro que ela cometeu está fazendo a outra também cometer. Então, também temos que ter muito cuidado com isso, porque você ouvir conselhos, você tem que ouvir conselhos, mas prestar atenção de quem está dando conselho. Será que aquele conselho que está me dando tem surtido efeito no próprio relacionamento da pessoa? Ou o conselho que está me dando é para que eu também venha se autodestruir o meu relacionamento? Então, é muito sério. A gente dá ouvida, como já dizia o ditado dos antigos, né? Como se fosse bom, não se vendia, não é isso? Mas eu mesmo costumo, sinceramente, dar um conselho quando alguém me pede um conselho. Enquanto a pessoa está passando processo, está reclamando, mas não vem até mim para me pedir um conselho ou uma orientação, alguma coisa, sabe? Eu não me intrometo. A não ser que seja algo mesmo que Deus mande, sabe? Intervir, mas fora isso, sabe? Tem muitas pessoas que estão passando porque elas mesmas entraram ou elas mesmas provocaram a guerra que estão vivendo. E às vezes muitas pessoas, a gente de cá não podemos nem opinar, porque às vezes ela nem sabe passar por aquele processo, né? Para que elas venham entender. E crescer, amadurecer, né? Ter um amadurecimento na vida conjugal própria, porque
a área conjugal é uma área muito complexa, é uma área muito difícil, sabe? Porque é uma área onde o inimigo ele tem atuado de uma maneira terrível para destruir famílias. Não pense que ele só destrói a família crente, não. Família não crente também, porque ele não gosta de ver ninguém unido. Ainda mais família unida. Justamente. Independente de religião, independente de ser crente, ser cristão, se não é, sabe? Mas o inimigo, o intuito dele é destruir famílias. Ele é perspicaz nisso. Porque, veja bem, gente, vamos retornar aqui, né, a um raciocínio lógico. O versículo que nós lemos, ele não afirma que o cordão nunca será tensionado. Aqui que está o X. Ah, mas o pastor disse que o cordão de 3 dobras não se quebra. Diz que ele não se rompe com facilidade. Porque isso significa que haverá pressão, provações, desafios. Contudo, quando Cristo, Deus, é a terceira dobra, existe uma resistência sobrenatural que preserva a unidade, mesmo em tempos difíceis. Nenhum casamento, gente, ele começa e chega ao seu final, vamos supor, gente que tem aí 30, 40, 50, eu já vi casamento de 60 anos. Foi o máximo que eu vi. 60 anos de casamento. Ninguém sobrevive a isso tudo sem ter pressões, provações e desafios. Imagine o número de desafios que essas pessoas passaram, estiveram diante deles. Imagine as pressões, até mesmo externas. Para, às vezes, em uma dificuldade se separa, esse homem não gosta de você, essa mulher não te valoriza, porque o conselho que você tem é esse. O conselho que vem para você é esse, não é para você assim, não tenha paciência, tenha calma, as coisas vão melhorar. Ou o amigo chega assim, ô irmão, tá precisando de quê? Um emprego? Vamos lá, que a gente vai conseguir um emprego. Não, só quer para ver você fracassado para depois disso. Essa é a verdade. A verdade nua e crua é essa. Tá? Porque a mensagem, né, de Eclesiastes, tá? Ela está dizendo que relacionamentos fortes não são construídos pelo amor e o romantismo. Porque isso é ponto de fala. Quando minha esposa fala, você dorama. Novelinha. Tá? Mas é com respeito mútuo entre os dois. Confiança, tá certo? E o mais de tudo, diálogo. E acima de tudo, a presença constante de Deus. É importante. Pelo compromisso diário, pela disposição de permanecer unido. Gente, quem tem que desejar estar unido são vocês dois. Vocês dois é que é o principal motivo da união. Como que eu quero viver uma vida estável, uma vida abençoada, se eu só for unido com a minha esposa? Com a mulher que acorda, dorme, há 33 anos do meu lado. Imagine! Eu e ela temos propriedade de falar dessas 3 coisas que acontecem no casamento. Pressão, provações, desafios. Quantas pressões nós já sofremos? Quantas tribulações já passamos, pressões, provações? Dificuldades, né, vida? Desafios que às vezes a gente olhava assim, meu Deus. E a gente, quando pensa que acabou, estamos aqui vivenciando outro desafio enorme na nossa vida. Enorme. Mas vamos passar por ele, com graças a nosso Deus. Vamos passar por ele. Porque quando eu coloco Deus no centro dessa aliança, o meu casamento, eu estou falando do meu, deixa de ser apenas uma união entre 2 pessoas. E torna-se a ser, no meu caso, uma parceria espiritual
capaz de vencer qualquer adversidade e glorificar a Deus, como eu e ela sempre tem feito. Para vocês entenderem o quanto a gente está falando aqui, eu casei meus filhos desempregados, tanto a minha filha como meu filho, meu rapaz, meu caçula. Os dois eventos mais importantes da vida dos meus filhos estavam desempregados. Imagina. Meus filhos deixaram de casar por causa disso? Não. Deus abençoou em tudo. Deus abençoou em tudo. Tá? Peraí que eu sou destaque aqui. Deus abençoou em tudo. Isso. Viu? E antes de nós encerrarmos, eu vou encerrar com uma reflexão. Tá? Mas antes disso, como é um Deus funcional, deixa eu ver o que está aqui. Chat. Peraí, viu, gente? Redes sociais. Ih, rapaz, não tá aqui não. Inscreva-se. Eu esqueci de botar ali. Ah, vai aparecer? Vai aparecer ali. Eu esqueci de colocar A gente aqui. fala, vida. Se inscrevam no canal. Tá? Não, mas a gente vai botar para se inscrever. Mas antes disso vai vir aí, minhas queridas, tá? A gente vai fazer o nosso merchan. Tem que fazer o nosso merchan, não tem jeito, viu? Tem que fazer o nosso merchan. E por incrível que pareça, de novo, mesmo local. Eu vou anotar, né? Você tá achando hoje, né? Começa com o quê? Dinamodas, seu closet virtual. Gente, pagamentos para congresso, né? Festividade de igrejas, eventos da sociedade. Ó, ela envia para todo o Brasil, né? Sobre consulta. Então, Dinamodas, seu closet virtual, tá nas redes sociais. Tem a Gelima, né? Cabeleireira, salão de beleza Gelima, uma excelente profissional aqui na cidade de Dias d'Ávila. Só na cidade de Dias d'Ávila, viu, gente? Dias d'Ávila. A Dinamodas, ela envia para todo o Brasil, viu? Mas a Gelima, o salão de beleza Gelima, é uma ótima profissional, de mão cheia, fez as luzinhas no meu cabelo, vou fazer o retoquezinho. Tô, né, esperando Jesus abençoar, né? Episódio assim. Então, para poder dar o retoque, tá mostrando a beleza, porque é uma profissional excelente, é maravilhosa, uma excelente pessoa, sabe? Carismática, bem atendida, um excelente atendimento, viu? Gelima, cidade de Dias d'Ávila. Gente, também tem a WS Motion Art Pro. Você que quer um cartaz, claro, evidente que os aplicativos estão ali e vende e pouco. Porém, Motion não é todo aplicativo que faz. Não. Motion não é aplicativo que faz. Motion tem que meter a mão na massa ali. Tá bom? Aí, Motion Graphic, arte em caixa, o que você pensar de arte gráfica, a WS Motion Art Pro são expert no assunto. Viu? Quer um cartaz, um Motion, uma telecaixa, falar com a WS Motion Art Pro. E também no nosso encarte está aí, devocional para casais em nossas redes sociais. Vamos atualizar ela a próxima vez que a gente vem fazer o nosso merchan dos nossos colaboradores. Vai estar também aí a nossa rede social do TikTok e também do Kawaii, né? Porque aqui só está o Insta, o Face e o YouTube. Vai entrar agora também o TikTok e também o Kawaii. Não só meu, mas da missionária Isoneide também. Nos segue lá, gente. Nos segue lá, viu? E também você que está querendo montar um PC Game, chegou também em Dias d'Ávila, desculpa, quase que não sabe. Chegou em Dias d'Ávila, WS Coretech. WS Coretech, eles fazem montagem de PC Gamer, instalação de sistema operacional e manutenção de desktop, tá? Só desktop, notebook, eles não fazem só de desktop, ou seja, aquele computador de mesa, ou PC, como todos gostam de falar. Quer um PC Game? WS Coretech. Quer instalar sistema operacional? WS Coretech. Quer fazer uma manutenção? WS Coretech. E viu o que é agora? Agora vem também gente de escolar alfabetizando com amor. Maravilha! Ó, já tem vaga, tem uma vaguinha para de tarde, tem vaga para de manhã ainda. Olha aí! Então aqui na cidade de Dávila, alfabetizando com amor. Quer dar um reforço aí na escola para o seu filho? Alfabetizando com amor, reforço escolar.
alfabetizando com amor esse reforço escolar abençoado que está de vento em popa. E como diz a missionária, tem vaga, gente. Corre, que ainda tem vaga. Ainda falta ainda o quê? 6 meses para terminar o ano. Vai ser assim, 5 meses para terminar o ano, tá bom? Querido! Você quer também ser nosso parceiro aqui, né? Deixa sua mensagem aí, ó, no YouTube aí, ó. Na mensagem, que a gente vai estar passando contato. E aí você vai estar nos ajudando aqui. Nós vamos estar mexendo na sua loja, do seu estabelecimento. Com certeza. Né? Do seu evento. E em breve está entrando aí da doutora Rebeca. Isso, da dentista, ó. Dentista. Então, tipo, se você quer ser nosso colaborador, entre em contato, nos ajude. Tá certo? Quero já te fazendo um merchan abençoado para vocês. Dê um joinha no nosso canal, gente. Não custa nada, dá um joinha. Compartilhe nosso canal, inscreva-se, porque toda vez que tiver vídeo aqui no canal, você será notificado. Tá bom? Então vamos lá, né? Vou aqui subir aqui, ó, minha colinha, porque nem tudo a gente consegue, né, gravar, mas vou subir aqui na minha colinha porque eu deixei uma reflexão. Tá? E essa reflexão eu vou deixar minha esposa ler a reflexão, que eu deixei anotada, tá? E aí assim a gente vai dar o último passo, entendeu? Vamos dar o último passo e os agradecimentos a vocês por estar participando desse vídeo conosco nesta noite. Faz seu comentário, tá? Deixa seu comentário que nós vamos responder. Ou uma dúvida, né, amor? Pode fazer seu comentário, tá bom? Vamos lá de reflexão, missionário. A nossa reflexão para hoje é que todo relacionamento ele enfrentará ventos contrários. Né? A questão não é se haverá tempestades, mas quem sustenta a aliança quando ela chega. Isso é muito importante. Um casamento firmado apenas em sentimento pode enfraquecer com o tempo. Um casamento firmado em Cristo permanece de pé, porque o Senhor é a terceira dobra que fortalece, protege e preserva a união. Então, coloque Cristo no centro do seu relacionamento, no centro do seu casamento. E você terá certeza que pode vir vento, pode vir terremoto, maremoto, tsunami, como dizia minha mãe, né? Mas Cristo no centro do seu relacionamento, do seu casamento, tenha certeza. Vocês podem até dobrar, vocês podem até, sabe, envergar, mas saiba que Deus há de sustentar vocês e vocês em breve estarão de pé para a glória do nome de Cristo Jesus. Gente, a minha última fala aqui do estudo, né, do devocional é que nós estamos vivendo uma época em que muitos relacionamentos são construídos sobre emoções passageiras, interesses pessoais, expectativas irreais. Quando surgem as primeiras dificuldades, muitos concluem que o amor acaba. Mas eu tenho que deixar isso aqui. Entretanto, o que a palavra de Deus apresenta para todos nós, nesse momento tão difícil que a esfera humana tem enfrentado, é um modelo completamente diferente. O casamento ele não foi planejado para ser sustentado apenas por sentimentos, mas por uma aliança firmada com Deus. Quando Salomão escreveu, ele, até hoje, todos dizem que Salomão é o homem mais sábio da sua época. Que o que ele ensina é que a verdadeira força de um relacionamento está na unidade, na união. E quando Deus faz parte dessa união, ela se torna muito mais resistente às pressões que a vida nos oferece. Tenha isso em mente. Tenha isso em mente. Nunca case com expectativas irreais, interesses pessoais ou emoções passageiras. Porque você vai viver uma vida frustrada.
Casamento não se sustenta com amor. Casamento se sustenta com união e com Deus no centro dele. Tá bom, queridos? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Temos ali 58 minutos de devocional, a gente só podia fazer 40, mas nunca dá. Sempre tem uma coisinha a mais para nós fazermos, tá bom? Fica aí o nosso recado, nosso conselho e até o próximo devocional, querendo Papai do Céu. Tá bom? Grande abraço, um beijo a todos, tenham uma ótima noite, um ótimo dia ou uma ótima tarde. Não sabemos quando você está assistindo esse vídeo, né? Sim, missionária? Eu ia falar excelente início de semana, né? Porque nós estamos aqui nesse vídeo no domingo, 19 de julho de 2026. Então, já deu a tarde, né? A minha regra cabeça. Ô, Jesus, não ligue não. Mas bom dia, boa tarde, boa noite. Uma ótima semana, um ótimo final de semana para você. E nós sabemos que dia está assistindo, tá bom? Beijo no seu coração e até a próxima. Você é uma bênção.